Eu só lembro do som da porta batendo atrás de mim e da frase rasgando meu peito: "Você merece apodrecer aqui." Na hora, meu corpo inteiro travou. Minhas pernas tremiam como se não fossem minhas e o ar ficou preso na garganta. Eu olhei ao redor e não enxergava nada além daquele breu úmido, cheiro de mofo, teias roçando no meu rosto e o barulho seco das ratoeiras antigas espalhadas pelo chão. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir, e eu não entendia por que meus próprios filhos fariam aquilo comigo. Senti um nó na barriga, um frio subindo pelas costas, como se algo estivesse me puxando para dentro de mim mesmo. Minha cabeça repetia sem parar: "Não pode ser, não pode ser, não pode ser." Eu tentava respirar, mas a garganta ardia, como se tivesse engolido ferro quente. Minha visão ficou embaçada quando ouvi o som do cadeado do lado de fora. E aí a ficha começou a cair. Eles realmente me deixaram ali. Me deixaram sozinho naquele lugar que nem bicho deveria entrar. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam nas paredes enquanto eu tentava me apoiar. Meu corpo tremia não só de medo, mas de uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. O choque absoluto de perceber que minha família tinha cruzado uma linha da qual não havia volta. Era como se eu estivesse despencando de um penhasco em queda livre, sem entender onde o chão tinha ido parar. E tudo aconteceu tão rápido que até agora eu não sei explicar. Só sei que naquele instante, naquele escuro sufocante, eu senti algo estilhaçar dentro de mim. Algo que nunca mais voltaria ao lugar. Eu não conseguia pensar direito. Só repetia mentalmente que aquilo não podia ser real. Que ninguém abandona alguém assim. Muito menos um pai. E mesmo assim ali estava eu, encurralado no escuro, tentando entender como minha vida tinha virado aquilo, enquanto o eco daquela frase ainda vibrava dentro da minha cabeça como um soco que não para de doer. Eu fiquei ali parado, tentando entender se aquilo era mesmo real ou se minha cabeça estava inventando para me proteger. Mas quanto mais eu respirava aquele ar pesado, mais a verdade me prensava contra as paredes daquele sótão. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, e cada estalo da madeira velha me fazia sentir que o chão ia ceder a qualquer segundo. Meu peito ardia, não só pelo medo, mas por uma dor funda, aquela que a gente sente quando algo quebra por dentro e não dá mais para colar. Eu apoiava a mão na parede gelada, tentando me manter de pé, mas parecia que minhas pernas não obedeciam mais. Havia algo naquela escuridão que não era só abandono. Era como se tudo ali estivesse tentando me avisar que aquilo era só a superfície, que o que viria depois seria muito pior. E foi ali, respirando aquele mofo que queimava a garganta, que percebi que os passos dos meus filhos não tinham se afastado rápido demais. Eles ficaram um pouco ali do lado de fora, cochichando, como se estivessem discutindo algo que não queriam que eu ouvisse. Aquilo fez um arrepio correr pelo meu corpo inteiro. O tom deles não era só de raiva, era de medo. Medo do quê? De quem? De mim. Foi nesse momento que a ficha caiu de uma forma que quase me derrubou de joelhos. Eles não estavam apenas me abandonando. Eles estavam tentando esconder algo. Algo grande, algo que podia arruinar a vida deles. Meu coração começou a bater tão rápido que eu engoli seco para não perder o ar. Eu recuei alguns passos no escuro até bater a panturrilha naquele baú poeirento. O toque da madeira fria me fez lembrar do que estava lá dentro. E aí o pavor ganhou outro sabor. Porque se eles tivessem aberto aquele baú, se eles tivessem visto o que eu vi anos atrás, talvez eu nem estivesse ali vivo naquela noite. Foi como se uma onda gelada subisse da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. Eu senti que aquela casa não era só um lugar de abandono. Era um lugar escolhido, um lugar onde ninguém ouviria nada, onde ninguém procuraria ninguém, onde alguém poderia simplesmente desaparecer. E, olha, eu sei que parece exagero, mas eu juro que naquele instante eu senti que não estava sozinho ali dentro. Não por causa de espíritos ou histórias que contam da casa assombrada,
mas porque havia uma presença, uma pressão no ar, como se a própria verdade estivesse tentando sair das paredes, empurrando, sufocando, querendo me obrigar a olhar para algo que eu passei anos evitando. Eu encostei a mão no peito porque achei que ia desmaiar. A pressão, o calor, o barulho da madeira estalando, o eco da frase deles batendo na minha cabeça, tudo se misturava de um jeito que parecia me arrancar da realidade. E é estranho assumir isso, mas foi nesse momento que eu senti um medo diferente, que não era medo dos meus filhos, nem do escuro, nem do abandono. Era medo do que eu mesmo carregava comigo. Porque se aquilo tudo estava acontecendo, era porque alguma coisa muito séria tinha voltado à tona. Algo que eu achava que tinha enterrado para sempre. É até difícil explicar isso sem sentir tudo de novo. Meu corpo inteiro tremia, minhas mãos suavam tanto que parecia que eu tinha mergulhado elas na água e minha respiração ia e voltava como se tivesse um peso em cima do meu peito. E eu sei que parece loucura, mas eu senti que se eu abrisse aquele baú, naquele momento, alguma coisa mudaria para sempre, para o bem ou para o mal. Eu queria saber o que você faria no meu lugar, de verdade, porque eu mesmo não sabia se dava mais um passo ou se ficava ali esperando o fim. Comenta aí o que você faria, porque até agora eu não consigo entender se eu fui covarde ou se eu fui sábio em não correr atrás deles naquela hora. E, olha, continua comigo, porque o que veio depois disso foi tão pesado que até hoje eu me arrepio só de lembrar. Se inscreve aí para não perder, porque essa história não é simples, ela só estava começando. Quando eu fecho os olhos aqui dentro desse escuro, o que mais dói não é o cheiro de mofo nem o frio entrando pelas frestas. É a lembrança de como tudo começou lá atrás, em Campina Grande do Sul, quando a minha vida era dura, mas ainda fazia sentido. Eu acordava antes do sol nascer, todo dia, sem falta. O relógio mal tinha tempo de tocar, porque meu corpo já sabia a hora. Eu levantava devagar, sentindo o estalo dos ossos. Mas naquela época, eu ainda dizia para mim mesmo que cada dor era sinal de trabalho bem feito. Ia até a cozinha, colocava o café no fogo e o cheiro de café coado se misturava com o barulho dos passarinhos lá fora. A casa era simples, pequena, mas era minha. Cada tijolo que tinha ali, eu ajudei a levantar, seja com dinheiro suado, seja com a força do meu braço nos fins de semana, quando ainda estavam construindo o bairro. Eu lembro da mesa de madeira gasta, das cadeiras que rangiam quando a gente sentava, da toalha simples com manchas de tempo que nunca mais saíram, mas que para mim eram marca de família, não de descuido. Meus filhos, o Carlos Roberto e a Mariana, ainda eram pequenos, e eu vivia para ver eles correndo pela sala, tropeçando nos próprios pés, pedindo pão com margarina antes de ir para a escola. Eu dava bronca, claro, dizia para não correr, para não subir no sofá, para não brigar um com o outro, mas por dentro eu sorria. Era barulho de vida, de casa cheia. Era o tipo de bagunça que faz falta quando some. Eu trabalhava numa madeireira na época, do outro lado da cidade. O ônibus passava cedo e se eu perdesse tinha que ir a pé até o ponto seguinte. Muitas vezes, para economizar uns trocados, eu descia antes e vinha caminhando, pensando nas contas, mas também nos cadernos que precisava comprar, no tênis do Carlos, que já estava abrindo a sola, no uniforme da Mariana, que tinha ficado curto. Eu nunca fui homem de luxo, nunca sonhei com carro caro nem com casa de revista. Meu sonho sempre foi coisa simples. Ver meus filhos comendo bem, estudando, tendo a chance que eu nunca tive. Na madeireira, eu vivia com cheiro de serragem grudado na pele, marreta na mão, puxando madeira pesada, levantando pranchas, descarregando caminhão. Tinha dia que eu chegava em casa com as mãos tão cheias de calo que até segurar o copo do café doía. Mas quando eu abria a porta e escutava "Pai", parecia que toda a dor esquecia, como se o corpo entendesse que ser recebido assim valia mais do que qualquer remédio. A gente não tinha muito, mas o pouco era dividido. Eu, minha esposa, a Ana Lúcia e as crianças.
Ana sempre foi meu equilíbrio. Enquanto eu lutava na rua, ela dava conta da casa, das tarefas, da comida, da lição de casa deles. Você precisava ver o cuidado dela ao arrumar os dois para a escola. Ela passava a mão no cabelo da Mariana, ajeitava a camisa do Carlos, conferia se o lanche estava direito e ainda encontrava tempo para me perguntar se eu tinha comido direito antes de sair. A gente brigava, claro, como todo casal, por conta de dinheiro, do cansaço, da vida apertada, mas no fundo a gente tinha o mesmo sonho: ver os filhos indo mais longe que a gente. Eu sempre fui duro com eles, mas nunca injusto. Se eu tirava o que eu não tinha do bolso, era para eles, não para mim. Se eu deixava de comprar um chinelo novo, era porque o caderno da escola veio na frente. Eu engoli muito orgulho e aceitei muita coisa para não ver o prato vazio na mesa. Conforme o tempo foi passando, Campina Grande do Sul mudou, e a gente também. A cidade foi crescendo, os ônibus ficaram mais cheios, o barulho na rua aumentou e as contas também. Carlos Roberto cresceu rápido, ficou mais alto do que eu, começou a sair mais, fez amizades que eu nem sempre entendia. Ele falava de coisas que eu nunca tive tempo de aprender. Mexia no celular com um jeito que parecia que tinha nascido com aquilo na mão. E às vezes me olhava com uma mistura de carinho e impaciência, como se eu fosse um tipo de atraso. A Mariana começou a ficar mais vaidosa. Se arrumava na frente do espelho, fazia foto, falava em faculdade, em ter outra vida. Eu ficava feliz com isso. De verdade. No fundo, eu achava que todo o meu suor ia se transformar em porta aberta para eles. Eu enxergava orgulho, onde talvez eles já tivessem começado a enxergar vergonha. Eu lembro de chegar em casa suado, a roupa cheirando a madeira e poeira, e ouvir eles cochichando no quarto, reclamando do tamanho da casa, dizendo que os colegas moravam em apartamento, que tinham carro, que viajavam nas férias. Aquelas palavras entravam em mim como espinho, mas eu fingia que não ouvia. Eu ia para o banheiro, jogava água no rosto e repetia para mim mesmo: pelo menos eles têm escola, têm comida, têm cama, coisa que eu não tive. E ainda assim, cada risinho debochado que escapava quando alguém me via sentado no sofá com a camiseta manchada de suor. Cada olhar torto quando eu perguntava algo simples sobre o mundo deles e eles respondiam com: "Você não entende". Tudo isso foi cavando uma distância silenciosa entre a gente, mas mesmo assim eu continuava. Eu acordava cedo, ia trabalhar, ajudava como podia, fazia a compra, levava remédio quando alguém ficava doente, pegava chuva no ponto de ônibus para buscar um documento na escola, enfrentava fila em posto de saúde. Quando Ana Lúcia ficou doente, foi pior ainda. Eu tive que me dividir em três: marido, pai e cuidador. Ela emagreceu, perdeu o brilho, mas nem assim eu faltei. Eu fiquei do lado dela até o último respiro, segurando a mão dela dentro daquele quarto branco e frio, com cheiro de álcool e silêncio. Eu lembro de olhar para o rosto dela e prometer, ali, baixinho, que eu ia cuidar dos nossos filhos, que eu não ia deixar faltar nada, que eu ia ser pai e mãe. E eu acreditei naquela promessa. Talvez tenha sido esse o maior erro: acreditar sozinho. Depois que ela se foi, a casa mudou de som. Já não tinha mais o riso leve dela na cozinha, nem o barulho das panelas, nem a bronca nas crianças por causa da bagunça. Ficou só a minha voz ecoando pelos cômodos, tentando manter uma rotina que já não encaixava. Eu fazia o café, preparava o arroz, queimava o feijão algumas vezes. Tentava aprender o que ela fazia parecer fácil. Enquanto isso, os dois cresciam, cada um para um lado. Carlos arrumou emprego em uma loja maior, começou a ganhar mais do que eu. Mariana começou a fazer curso, a conhecer gente diferente, a falar de outras cidades, outros planos. Eu me orgulhava, claro, mas também sentia um vazio estranho. De vez em quando eu tentava sentar com eles na sala, perguntar do dia, ouvir sobre os planos. Eles respondiam, mas sempre com o olhar em outro lugar,
como se a cabeça já estivesse longe de Campina Grande do Sul, longe daquela casa que eu via como lar e eles talvez já vissem como peso. Eu não era perfeito. Às vezes eu era duro demais com as palavras, às vezes eu não sabia demonstrar carinho do jeito que eles queriam. Em vez de abraço, eu dava conselho. Em vez de dizer eu te amo, eu perguntava se estavam precisando de dinheiro. O meu jeito de amar sempre foi prático, meio torto, mas verdadeiro. Eu achava que eles entendiam isso, que lá no fundo, mesmo reclamando, sabiam que eu tinha dado o melhor que eu podia. Eu não bebia, não sumia, não batia, não abandonava. Eu estava presente, inteiro, mesmo cansado, mesmo com o corpo pedindo descanso. Se tinha alguém que merecia um mínimo de respeito na reta final da vida, eu achava que era eu. E talvez seja justamente por isso que dói tanto lembrar. Porque quando você se doa inteiro, quando você passa a vida inteira acreditando que está construindo algo junto, que está plantando amor, dignidade e respeito, você nunca imagina que um dia vai ser tratado como resto, como tralha velha que só ocupa espaço. Eu olho para trás e vejo aquele homem que eu fui. O que carregava sacos pesados, que pegava ônibus lotado, que voltava tarde, que ajudava nos deveres da escola, que sentava na plateia da apresentação da filha com o peito estufado de orgulho, que guardava o primeiro crachá de trabalho do filho como se fosse troféu. Eu era esse homem. E é impossível não comparar com esse velho que hoje está enfiado num sótão escuro, lembrando de tudo isso, enquanto ouve na cabeça, repetindo sem parar, a voz de quem eu criei dizendo, você merece apodrecer aqui. A verdade é que a vida simples que eu levava, com café preto, pão dormido, conta atrasada e sorriso apertado, ainda assim era uma vida em que eu acreditava pertencer a alguém. Eu fazia parte de uma família, eu tinha um lugar na mesa. Não era luxuoso, não era bonito de foto, mas era meu. Eu me reconhecia naquela rotina. O som da torneira pingando, o barulho do rádio velho na cozinha, a televisão chiando com novela à noite, tudo isso era cenário de uma história de luta, não de abandono. E quando eu olho para o caminho que me trouxe até aqui, o que me destrói por dentro não é o escuro do sótão, não é o cheiro de poeira, nem as ratoeiras jogadas pelo chão. O que me destrói é saber que aqueles que eu ajudei a colocar de pé, que eu carreguei no colo, que eu defendi de tudo, foram os mesmos que me empurraram para esse canto, como se eu fosse um erro que eles querem esconder. E pensar que um dia eu ainda acreditava que, quando eu ficasse velho, eles iriam puxar uma cadeira para mim, não uma porta na minha cara. Eu lembro exatamente do dia em que aquela luz meio torta de esperança entrou de novo na minha vida. Como se alguém tivesse aberto uma fresta na janela depois de anos de escuridão. Foi uma tarde comum, sem nada de especial. Eu estava varrendo o quintal, separando umas folhas secas que insistiam em cair da mangueira da frente. O sol batia fraco e eu sentia aquele cansaço constante que acompanha quem carrega muita coisa sozinho por muito tempo. Mas aí, do nada, o Carlos Roberto apareceu no portão com um sorriso que eu já não via fazia tempo. Um sorriso meio apertado, meio forçado, é verdade, mas ainda assim um sorriso. E logo atrás dele veio a Mariana, segurando uma sacola de pão e dizendo que trouxe umas coisas para o café da tarde. Aquilo, por si só, já mexeu comigo. Eles nunca chegavam juntos, nunca faziam surpresa, nunca vinham sem avisar. Foi como se, por um segundo, eu tivesse voltado para aqueles dias antigos em que a gente ainda conseguia ser uma família. Eles entraram dizendo que queriam conversar comigo, que tinham pensado em mim, que estavam preocupados. Eu senti o peito abrir um pouco, como se alguém tivesse jogado água fresca numa planta murcha. A Mariana arrumou as xícaras na mesa e ficou me olhando com um jeito que eu não via desde que ela era menina, quando vinha me pedir ajuda para montar o trabalho da escola. Carlos, por outro lado, parecia inquieto, andando pela cozinha, passando a mão no celular, ajeitando um copo que nem estava torto. Mas eu quis acreditar que aquilo era nervosismo bom, não o outro tipo de nervosismo.
aquele que a gente só entende depois. Sentamos à mesa e, enquanto eles falavam, eu sentia algo dentro de mim querendo acreditar, quase implorando por aquilo. Eles disseram que estavam pensando em fazer mudanças, que a vida deles estava andando, que tinham conversado entre si e decidiram incluir uma novidade boa para mim também. A Mariana disse que eu não precisava mais viver sozinho, que eles queriam me ajudar a ter um lugar melhor, mais tranquilo, talvez até mais perto deles. Carlos concordou, dizendo que a casa onde eu morava era velha demais, que eu merecia um ambiente mais confortável, à altura do pai que você sempre foi. Essas palavras mexeram comigo de um jeito que eu nem consegui esconder. Eu fiquei engasgado, tentando não chorar ali na frente deles como um bobo agradecido. Sabe o que é pior? Que naquele momento eu realmente acreditei. Acreditei do fundo do peito. Carlos colocou a mão no meu ombro e apertou de leve, como fazia quando era adolescente e pedia dinheiro emprestado. Mariana ajeitou o pano da mesa como a mãe dela fazia, e por um instante eu vi Ana Lúcia ali, viva, sorrindo, olhando para nós três como se estivesse agradecida por eu finalmente estar sendo cuidado. Essa imagem sozinha já teria bastado para eu baixar todas as defesas, mas eles continuaram falando, e cada palavra parecia outra camada de esperança sendo colocada dentro de mim. Eles contaram de um plano novo, de um lugar onde eu poderia descansar, de mudanças que fariam bem para todo mundo. Mariana até disse: pai, você não precisa mais se preocupar com nada. Agora é nossa vez de cuidar de você. Eu fechei os olhos por um segundo e foi como se alguém tivesse aliviado metade do peso que eu carregava desde que a Ana Lúcia se foi. A sensação foi tão forte que eu quase esqueci que nos últimos anos, carinho e preocupação não eram exatamente o que eu recebia deles. Mas naquele instante, eu quis acreditar com a pureza de uma criança que escuta promessa e não sabe que o mundo mente. Mesmo assim, tinham detalhes que hoje gritam na minha cabeça, mas que na hora soaram como nada. Coisas pequenas, minúsculas, detalhes que eu ignorei porque não queria estragar aquele momento. O olhar rápido que os dois trocaram quando eu perguntei onde seria essa tal mudança. Um silêncio de menos de um segundo, mas profundo, como se estivessem escolhendo a resposta com cuidado demais. A Mariana apertando os dedos contra a borda da mesa, como quem tenta esconder a ansiedade. O tom de voz do Carlos, que estava doce demais, fluido demais, como quem ensaiou antes de falar. Teve também o modo como ele desviou o olhar quando eu disse que podia vender algumas coisas da casa para ajudar na mudança. Ele apenas murmurou: não precisa, pai, deixa isso com a gente. Murmurou rápido, quase como quem quer cortar a conversa. E eu, bobo, interpretei como cuidado. Hoje eu sei que era outra coisa. Mas naquele momento, eu me agarrei à interpretação mais bonita. Enquanto eles falavam, eu olhava para os dois e ficava lembrando de quando eram pequenos. Lembrava do Carlos vindo correndo com o joelho ralado e eu levando ele no colo até o posto. Lembrava da Mariana chorando porque não sabia apresentar o trabalho na escola. E eu ensaiando com ela, olhando nos meus olhos como se eu fosse o maior herói da vida dela. Essas lembranças todas vinham com força, como se tentassem me mostrar que ali ainda existia amor, que tudo só tinha desandado por causa da vida, das mudanças, das dores que cada um carrega. Eu me agarrei a essa ideia como se fosse a última tábua de salvação. Eu queria acreditar que eles estavam tentando recomeçar comigo. Só que ao mesmo tempo, enquanto a Mariana falava sobre o futuro e o Carlos prometia que tudo ia ficar bem, eu senti um frio leve na base da nuca. Um frio sutil, quase educado, mas que estava ali, como um sussurro dentro da cabeça dizendo: tem alguma coisa fora do lugar. Não era um alerta claro, não era um grito. Era só um incômodo pequeno, que você empurra para baixo porque não quer estragar o momento.
Eu lembro que, a cada gesto deles, eu tentava explicar para mim mesmo que aquilo era só preocupação, só nervosismo por me dar uma notícia importante. Eu me convenci disso porque a alternativa era amarga demais para imaginar. E agora, olhando para trás, eu vejo que aquele incômodo era o presságio do que viria. O modo como a Mariana evitou olhar nos meus olhos tempo demais. A maneira como o Carlos falava com entusiasmo, mas seu pé batia no chão sem parar, impaciente. O aperto de mão firme demais quando me disse que estava comigo para o que eu precisasse. Era tudo ali, diante de mim, mas eu estava cego pela vontade de acreditar que a vida tinha, finalmente, decidido ser gentil comigo. Eu sei que é fácil olhar para tudo isso hoje e dizer, como você não viu? Mas, naquela tarde, naquela mesa com cheiro de pão fresco, com meus filhos perto, falando de cuidado e futuro, até o mais desconfiado dos homens teria baixado a guarda. Eu não queria ser esperto, eu queria ser amado, e a esperança, quando vem depois de tanta dor, faz a gente enxergar só a luz e ignorar todas as sombras ao redor. No dia marcado, eu acordei mais cedo do que de costume, como se o corpo tivesse sido chamado por alguma coisa que a mente ainda não entendia. Fiz o café com mais cuidado, arrumei a cama, passei um pano na mesa, como se a casa fosse receber visita importante. No fundo, eu tinha a sensação boba de que aquela era a manhã de um recomeço. Quando o carro do Carlos Roberto parou na frente de casa, o barulho do motor ecoou diferente na minha cabeça, como se fosse o anúncio de uma nova fase. Ele desceu apressado, com aquela roupa bem passada, relógio brilhando no pulso, celular no bolso da camisa, e abriu a porta para a Mariana, que veio logo em seguida, arrumando o cabelo e olhando o tempo no céu, como se estivesse medindo se a chuva ia atrapalhar alguma coisa. Eu lembro de ter pensado, olha só, até parecem aqueles filhos de novela vindo buscar o pai para um passeio. Esse pensamento me deu um calorzinho no peito, mas junto com ele, bem pequenininho, veio um arrepio leve, como um vento frio entrando por debaixo da porta. Eles disseram que iam me levar para conhecer o lugar que tinham comentado, aquele mais tranquilo, mais sossegado, ótimo para a terceira idade. A Mariana falou sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Eu enxerguei isso, mas empurrei para longe na mesma hora. Não queria estragar a fantasia que eu mesmo tinha criado. Carlos pegou minha sacola com 2 mudas de roupa e um casaco, dizendo que era só para eu me acostumar com a ideia, que era só uma visita. Eu perguntei se não devia levar mais coisas, alguns documentos, as lembranças da sua mãe, mas ele respondeu rápido demais. Depois a gente resolve isso, pai. Hoje é só para ver o lugar. Hoje, essa frase ecoa na minha cabeça de outro jeito. Mas naquele momento, eu deixei passar. Entrei no carro devagar, sentindo o banco mais baixo do que eu lembrava. O cinto apertando o peito, o cheiro de perfume forte misturado com aquele cheirinho de carro limpo de lava rápido. O rádio estava ligado bem baixinho, num noticiário qualquer. Mas ninguém prestava atenção. Carlos dirigia sério, olhando para frente, as mãos firmes no volante, o maxilar travado. Mariana olhava pela janela, mexendo no celular, mas não falava muito. Eu tentei puxar assunto, comentei sobre a rua, sobre a padaria nova da esquina, sobre o vizinho que tinha reformado o portão, mas as respostas vinham curtas, secas, como se cada palavra fosse um peso que eles preferiam não carregar. Aos poucos, as casas foram ficando para trás, os prédios foram diminuindo, as ruas começaram a se alargar e dar lugar a terrenos vazios, mato alto, cercas de arame, placas velhas apontando para estradas vicinais. Eu olhava pela janela e sentia uma mistura de curiosidade e estranheza. Era como se eu estivesse sendo levado para longe de tudo o que eu conhecia, mas com a promessa de que, lá na frente, teria um pouco de descanso. O céu estava meio nublado, aquele cinza que não decide se vira chuva ou não. O vento balançava as árvores do acostamento
e eu conseguia sentir, mesmo com a janela fechada, o cheiro de terra úmida misturado com fumaça de queimada de longe. Em alguns momentos, o silêncio dentro do carro era tão grande que eu conseguia ouvir o barulho das setas piscando, do motor forçando nas subidas, dos pneus passando por cima das pedras soltas na estrada. Eu percebia o Carlos apertando o volante mais do que o necessário, respirando fundo de vez em quando, como quem tenta se acalmar. O Mariana, em certos instantes, apenas travava o olhar num ponto qualquer lá fora, sem enxergar nada de verdade. Eu perguntei quanto tempo faltava, e o Carlos respondeu, daqui a pouco, sem olhar para trás. Uma resposta simples, mas que veio fria, curta, sem espaço para conversa. Foi nesse trecho da viagem que uma sensação de desconforto começou a me cutucar por dentro. Não era nada concreto. Ninguém tinha feito ou falado algo abertamente errado. Era mais um conjunto de pequenas coisas. O jeito como a Mariana evitava cruzar o olhar comigo pelo retrovisor, a forma como o Carlos mudava de assunto cada vez que eu perguntava detalhes sobre o lugar, o fato de que ninguém falava de volta. Ninguém perguntava se eu estava animado, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Era como se aquele carro estivesse indo para um destino que era meu, mas a conversa ali dentro não me incluísse de verdade. E eu, teimoso, continuava dizendo para mim mesmo que era só nervoso, que eles estavam preocupados em me agradar, em fazer tudo dar certo. As placas começaram a indicar que estávamos chegando perto de Itapeva, e eu senti meu peito apertar de um jeito diferente. Era um lugar que eu não conhecia, longe de tudo o que me era familiar. Carlos comentou qualquer coisa sobre ser uma área mais tranquila, com menos barulho, ótima para descansar a cabeça. Mariana assentiu com um som baixo, quase um sem realmente se empolgar. Eu me agarrei à palavra descansar, como se fosse uma promessa. Depois de tantos anos de trabalho, de hospital, de luto, de solidão, a ideia de descansar parecia bonita, mas o aperto no peito não combinava com essa beleza. A certa altura, o asfalto deu lugar a uma estrada de chão batido. O carro começou a chacoalhar mais, levantando poeira, as pedras batiam embaixo e cada solavanco parecia um pequeno aviso. Eu via cercas antigas, algumas quebradas, casas isoladas, galpões abandonados, árvores retorcidas. O ambiente todo tinha um ar meio esquecido, como se o tempo tivesse passado ali de um jeito diferente, arrastado. Carlos reduziu a velocidade e, por um instante, o rádio foi desligado. O silêncio que ficou tomou conta de tudo, e eu comecei a prestar atenção demais nos detalhes. O estalo do banco, quando a Mariana mudava de posição, o barulho das unhas dela batendo no celular, o pigarro do Carlos tentando limpar a garganta como quem quer dizer alguma coisa e desiste. Eu sentia aquela mistura estranha de agradecimento e inquietação, como se duas vozes brigassem dentro de mim. Uma dizia, olha como eles ainda se importam, estão fazendo algo por você. A outra sussurrava, por que tudo está tão escondido, tão apressado, tão pouco falado? Lembro de ter olhado pela janela e ver um grupo de casas muito simples ao longe, com roupas no varal, crianças brincando no terreiro, cachorro correndo atrás de bicicleta. Aquela cena tão comum me deu uma vontade enorme de descer ali mesmo, de dizer, pode me deixar aqui que eu me viro, mas eu calei a boca. Quem era eu para rejeitar uma chance que finalmente parecia apontar para algum tipo de cuidado? Quando começamos a nos afastar ainda mais da parte habitada, a estrada ficou mais estreita e o mato mais alto. Os galhos de algumas árvores batiam de leve na lateral do carro, fazendo um som seco, como se arranhassem a lataria. O céu foi ficando mais fechado e a luz perdeu aquela claridade limpa, ganhando um tom meio amarelado, meio triste. A temperatura pareceu cair um pouco, ou talvez fosse só dentro de mim que o vento tivesse ficado mais frio. Eu respirei fundo. Tentei brincar dizendo que aquele caminho parecia de filme de mistério, mas a piada morreu sozinha, sem resposta. Nenhum dos dois riu.
Mariana apenas apertou os lábios e o Carlos fingiu que não ouviu. Foi ali, nesse ponto da estrada, que eu, de verdade, comecei a me perguntar se não tinha algo errado. Mas eu não queria pensar nisso, como quem não quer estragar o aniversário mencionando a conta de luz atrasada. Eu engoli o incômodo, assim como engoli tantas coisas na vida. Mas hoje, contando isso para você, eu não consigo deixar de perguntar: você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Porque para mim, naquele dia, tudo parecia um grande pacote de boas intenções mal embrulhado e eu estava tão carente de cuidado que aceitei até o papel rasgado. Quando o carro finalmente virou por uma estradinha ainda mais estreita, cercada de mato dos dois lados, eu senti o coração acelerar. A paisagem mudou de novo. Menos casas, quase nenhuma cerca, só algumas árvores tortas e um silêncio que nem os pássaros pareciam querer quebrar. Carlos diminuiu mais a velocidade, como se estivesse procurando alguma coisa. Olhava para um lado, para o outro, até que lá na frente eu vi uma construção surgindo aos poucos, quase escondida. Primeiro o telhado quebrado, depois uma janela sem vidro, depois a fachada inteira, manchada, sem tinta, com rachaduras profundas descendo como cicatrizes pelas paredes. Eu não sei explicar porquê, mas na hora que bati o olho naquela casa velha, alguma coisa dentro de mim encolheu. Não tinha placa, não tinha jardim, não tinha sinal de vida. Era o tipo de lugar que a gente evita até passar na calçada de frente. Parecia esquecida pelo mundo. Eu virei o rosto para o Carlos, esperando ouvir algo como: é ali do lado, vamos seguir em frente. Ou: estamos passando por aqui só para cortar caminho. Mas ele estacionou o carro devagar, bem ali, na frente daquela casa que parecia cansada de existir. Mariana respirou fundo, ajeitou a roupa e por um instante eu vi no rosto dela não alívio nem alegria, mas um cansaço pesado, misturado com um tipo estranho de culpa. O motor desligou. O silêncio tomou conta de novo. Nenhum de nós três disse nada por alguns segundos. Eu ouvia só o meu próprio coração dentro do peito, batendo forte demais para um velho que achava que finalmente ia descansar. E naquela pausa curta, comprimida, eu tive vontade de perguntar: é aqui mesmo? Mas a voz não saiu, porque uma parte de mim já sabia que a partir daquele ponto nada mais seria igual. Carlos desligou o carro e por alguns segundos ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse segurado a respiração junto comigo. Eu olhava aquela casa caída pela janela, tentando encontrar alguma coisa que fizesse sentido ali. Uma cortina, uma planta, um sinal de que aquilo era de alguém que tinha vida, mas não tinha nada. Só parede descascada, janela vazia e mato crescendo em volta, tomando conta de tudo. Quando ele finalmente quebrou o silêncio, foi com uma frase simples: chegamos, pai. A palavra pai saiu da boca dele como se tivesse perdido o peso, como se fosse só um jeito prático de me chamar, e não a ligação que a gente construiu a vida inteira. Mariana abriu a porta devagar, sem me olhar, e eu senti uma pontada no peito. Era como se, de repente, aquele carro não fosse mais um lugar de família, e sim um corredor apertado, me empurrando para um fim que eu não via. Eu desci com cuidado, sentindo o joelho reclamar, a mão apoiando na lateral do carro. O vento bateu no meu rosto com cheiro de mato úmido, misturado com poeira antiga. A casa de perto era ainda pior. As paredes tinham manchas escuras, pedaços de reboco caídos, o telhado parecia torto, como se estivesse cansado de ficar em pé. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o balanço do vento. Eu virei para eles, esperando algum tipo de explicação clara. Não repara, ainda vamos arrumar. É só por enquanto. Mas o que eu vi foram dois rostos duros, cansados, como se aquele momento fosse um peso que eles queriam tirar das costas rápido. É aqui? Eu perguntei, tentando segurar um sorriso, como se estivesse fazendo uma brincadeira inocente. Carlos passou a mão na nuca, olhou para o chão por um segundo e respondeu: por enquanto é aqui.
A palavra enquanto deveria trazer alívio, mas do jeito que ele disse soou definitiva, como aquelas promessas que ninguém pretende cumprir. Mariana respirou fundo e finalmente me encarou. O olhar dela não era de filha levando o pai para um lugar melhor. Era um misto estranho de impaciência, vergonha e um pouco de raiva. Aquilo atravessou meu peito como faca. Eles me guiaram até a porta e cada passo que eu dava, o chão estalava, como se reclamasse da minha presença. Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira velha veio como um tapa. O ar era pesado, úmido, cheio de poeira. Eu vi móveis quebrados, encostados nas paredes, caixas abertas com tralhas velhas, teias em todos os cantos, como se aquela casa tivesse sido engolida pelo tempo e cuspida ali, esquecida. Mas não tem ninguém morando aqui? Eu perguntei, tentando não deixar o desespero aparecer na voz. Carlos respondeu, é melhor assim, mais sossegado, ninguém enche o saco. A frase, dita em tom frio, me deu um nó no estômago. Sossegado não era bem a palavra que eu teria escolhido para aquilo. Eles disseram que queriam me mostrar o lugar onde eu ia ficar. Subimos uma escada estreita de madeira que rangia a cada passo. Eu segurava no corrimão com medo de cair, sentindo o corpo pesado, o coração acelerado. O corredor lá em cima era escuro, com uma janela pequena no fim, por onde entrava uma luz fraca, amarelada. A cada passo, a sensação de que havia algo muito errado crescia, mas eu ainda tentava me convencer de que estava exagerando, de que talvez eles fossem pintar, arrumar, organizar. Eu repetia isso na cabeça como oração. Quando chegamos diante de uma porta mais baixa, com a madeira inchada, eu já sabia lá no fundo que era ali. Carlos pegou a maçaneta, empurrou com força e um cheiro ainda mais forte de mofo e poeira saiu lá de dentro, como se o ar estivesse preso há anos. O sótão era pequeno, com o teto inclinado, as vigas aparecendo, teias por toda parte, ratoeiras velhas jogadas no chão, algumas quebradas, outras armadas, enferrujadas. No meio do cômodo, um baú grande, coberto de pó, e um colchão fino, sujo, encostado num canto. Eu parei na porta sem conseguir entrar, sentindo a garganta fechar. É aqui que você vai ficar, pai. O Carlos disse num tom seco, como se estivesse só dando uma informação qualquer. Eu olhei ao redor, olhei para ele, olhei para a Mariana, procurando algum sinal de brincadeira, uma câmera escondida, qualquer coisa. Aqui? Eu repeti como se dizer em voz alta pudesse mudar a resposta. Foi então que a Mariana, sem disfarçar mais nada, soltou a frase que até hoje eu ouço ecoando. Onde mais você queria, pai? Você acha mesmo que tem lugar para velho inútil no meio da nossa vida? Ela falou com uma calma cruel, sem elevar a voz, mas cada palavra bateu em mim como tijolo. Eu senti as pernas falharem. Eu tentei responder, mas a voz não saía. O coração parecia ter encolhido. Velho inútil. Eu repeti essas duas palavras por dentro algumas vezes, tentando encaixar na imagem que eu tinha de mim mesmo. O homem que carregou saco de cimento, que enfrentou o hospital, que segurou mão em leito de morte, que trocou o próprio chinelo furado para comprar caderno de filho. Agora era velho inútil. E não era um estranho dizendo isso. Era a minha filha. Eu dei um passo para trás, confuso, e perguntei quase sussurrando, por que vocês estão falando assim comigo? Carlos perdeu a paciência. Porque alguém tem que falar a verdade, pai. Ele disparou. A gente não aguenta mais carregar você. Sua casa caindo, suas coisas velhas, suas manias. Você pesa. É isso. Você pesa. Essas palavras acertaram em cheio um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Peso. Eu, que passei a vida carregando tudo, agora era o peso que precisava ser largado. Antes que eu pudesse reagir, ele colocou a mão nas minhas costas e me empurrou para dentro do sótão. Não foi uma queda cinematográfica com grito e drama. Foi um empurrão seco, decidido, como quem empurra um móvel para o canto. Meu pé tropeçou numa tábua solta, eu quase caí de joelhos. Apoiei a mão no baú para não ir ao chão.
O toque na madeira fria me trouxe um choque de realidade. Quando me virei, já vi a figura dele preenchendo a porta e a Mariana ao lado, com os braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse um incômodo que finalmente tinha sido colocado no lugar. Você merece apodrecer aqui, o Carlos disse. Agora, sem disfarçar nada, cada sílaba carregada de desprezo. Quando ele falou isso, eu senti fisicamente a frase entrando em mim. Não é força de expressão. Eu senti como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado meu coração até ele mudar de forma. Minha visão embaçou, as orelhas começaram a zunir como se eu tivesse levado uma pancada na cabeça. Mariana completou com aquele olhar duro. Resto velho fica entre tralha velha. É isso. Você combina com esse lugar. Eu olhei ao redor e vi exatamente o cenário que ela descrevia. Caixas, lixo, poeira, esquecimento. E me vi incluído nesse conjunto, como se eu fizesse parte da decoração. Eu tentei me aproximar da porta, levantar a mão, dizer qualquer coisa, lembrar a eles de quem eu tinha sido, do que eu tinha feito. A minha boca abriu, mas as palavras não saíram. A voz morreu na garganta, afogada num misto de vergonha, dor e incredulidade. Como é que eu ia explicar para alguém que aquilo não podia ser real se nem eu estava acreditando? Como eu ia pedir para reconsiderarem se no olhar deles já estava decidido que eu era um problema a ser trancado longe? A última coisa que eu ouvi antes da escuridão tomar conta de tudo foi o som do cadeado. Primeiro o rangido da porta se fechando, depois o barulho seco do metal encaixando, travando, selando. Aquele som foi pior do que qualquer grito. Era o som da sentença. Eu avancei 2 passos, bati com a mão na porta, senti a aspereza da madeira, gritei o nome deles, mas minha voz ecoou de volta para mim, misturada com o cheiro de mofo, pó e abandono. Ninguém respondeu, só o silêncio. Um silêncio pesado, cruel, que dizia sem palavras, já acabou, você fica aí. Por dentro, parecia que tudo desmoronava ao mesmo tempo. Meu corpo estava inteiro, mas eu sentia como se ossos invisíveis estivessem quebrando. Minha cabeça girava, tentando procurar explicação. Será que eu fiz algo tão horrível e não percebi? Será que esqueceram de algum momento em que eu falhei de um jeito imperdoável? Mas quanto mais eu buscava uma resposta, mais eu esbarrava na mesma realidade. Eu não estava ali por um erro meu. Eu estava ali porque, para eles, eu tinha virado sobra. Um pedaço de passado que atrapalhava o presente bonito que queriam construir. Eu escorreguei até sentar no chão, o corpo tremendo, a respiração curta. O cheiro de madeira podre subia, entrando pelas narinas, misturado com o gosto salgado das lágrimas que eu nem percebi que tinham começado a cair. Eu passava a mão no rosto, tentando me recompor. Mas como é que um homem se recompõe quando é jogado fora pelos próprios filhos? O coração não entende, a mente não aceita. Você fica preso, como eu fiquei naquele sótão, tentando achar uma rachadura mínima por onde a dignidade ainda possa escapar viva. Só que naquele dia, a única coisa que restou foi o eco da frase deles, batendo de parede em parede dentro da minha cabeça. Você merece apodrecer aqui. E eu, sentado no escuro, começava a me perguntar se, depois de tudo, eu ainda merecia alguma coisa além daquele silêncio. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali sentado, encostado naquela porta, esperando ouvir o barulho do cadeado voltando. Uma voz dizendo que era brincadeira, que falaram demais, que se arrependeram. Minutos, horas, tudo virou uma massa confusa de tempo. No começo eu batia na madeira, chamava pelo Carlos, pela Mariana, primeiro alto, depois mais baixo, depois quase só movendo os lábios, porque a garganta começou a arder. Em algum ponto, eu tive que aceitar que ninguém ia responder. E quando esse pensamento entrou inteiro dentro de mim, veio junto uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. Um vazio tão grande que parecia que alguém tinha arrancado o chão debaixo de mim e deixado só o buraco.
A primeira noite foi a pior. O escuro ali dentro não era só falta de luz, era uma espécie de presença. O pouco de claridade que entrava pela fresta da janela ia sumindo devagar, até virar só sombra. O sereno veio entrando pelo vidro quebrado, o vento cortando, trazendo aquele frio úmido que grudava na pele. Eu tremia sem saber se era de medo ou de frio. Cada estalo da casa soava como passo. Cada ratoeira antiga jogada num canto parecia um aviso de que nem bicho deveria estar ali. Eu levantava, andava 2 passos, tropeçava, batia a canela, praguejava em silêncio, sentava de novo. Eu não sabia se chorava, se gritava, se ficava quieto. No meio do desespero, eu ainda tentava fazer a mesma pergunta. Onde foi que eu errei desse jeito? Com o passar das horas, a mente começou a me trair. Por um lado, eu sabia que não merecia aquilo, que ninguém merece ser trancado num canto como se fosse lixo. Por outro, uma voz baixa, venenosa, começou a sussurrar. Talvez eles estejam certos. Talvez você seja mesmo um peso. Talvez você sempre tenha atrapalhado. Era como se eu lutasse com 2 versões de mim mesmo. O homem que lembrava tudo o que fez, o que aguentou, o que deu, e o velho ali, largado num sótão, sem ninguém para chamar por ele. Sério, já sentiu algo que fez você duvidar do seu próprio valor? Se já passou por isso, comenta, porque é uma sensação que não desejo para ninguém. Os dias, ou o que eu acho que foram dias, começaram a se misturar. Eu percebia a mudança da luz pela fresta, o frio que aumentava à noite, o calor abafado quando o sol batia mais forte no telhado. A barriga roncava, a boca ficava seca, a cabeça doía. Às vezes, eu deitava naquele colchão fino, sentindo as molas quase entrando na coluna, e ficava olhando para o teto cheio de teias, pensando se era assim que acabava a história de alguém que um dia acreditou ser pai, marido, provedor. Outras vezes, a raiva vinha com força. Eu imaginava a cara deles, repetia as frases que disseram e o sangue esquentava. Eu queria levantar, arrombar a porta, descer aquelas escadas e perguntar na cara, com todo o ar que ainda me restava, como vocês tiveram coragem? Mas aí a raiva recuava e dava lugar à tristeza. Eu lembrava do primeiro dia de aula do Carlos, da Mariana dormindo abraçada com a mãe, das noites em que eu ficava sentado no sofá esperando eles chegarem de uma festa, só para ouvir o barulho da chave e saber que estavam bem, e pensar que eram as mesmas mãos que agora fecharam o cadeado. Esse contraste machucava mais do que fome e frio juntos. Era como se cada lembrança boa tivesse sido suja, manchada por aquela cena final. Eu comecei a conversar comigo mesmo em voz baixa, só para não enlouquecer de vez. Calma, vai dar um jeito, eu dizia, mas não acreditava. Tentava lembrar que eu ainda era aquele homem que aguentou tanta coisa. Só que a autoconfiança, aquela certeza silenciosa de que eu fazia diferença na vida de alguém, essa tinha desmoronado. Eu olhava para minhas próprias mãos sujas de pó, para a roupa amarrotada, para a figura que eu imaginava ser vista de fora e pensava, será que foi isso que eles enxergaram em mim? Um problema? Um estorvo? Entre um pensamento e outro, vinha a pergunta que não saía da minha cabeça. Por quê? Não era um porquê qualquer. Era um porquê que carregava décadas de esforço, de renúncia, de amor torto, mas amor. O porquê de quem se deu inteiro e no fim foi tratado como sobra. Eu tentava montar o quebra-cabeça, lembrar de brigas, de palavras atravessadas, de momentos em que talvez eu tivesse falhado demais. Mas nenhuma memória, por pior que tivesse sido, parecia justificar aquilo. Nada parecia grande o suficiente para merecer a sentença de apodrecer aqui. Conforme as horas passavam, o corpo cansava, mas a mente não desligava. Ela ficava girando, voltando sempre para o mesmo lugar. Eu alternava entre pedir a Deus para alguém aparecer e pedir para simplesmente não acordar mais ali. E é estranho dizer isso, mas teve um momento em que até o medo de morrer
pareceu menor do que o medo de continuar existindo daquele jeito. Esquecido, trancado, reduzido ao eco de uma frase cruel. Foi ali que eu entendi que um coração pode continuar batendo mesmo depois de ter sido esmagado. E esse é um tipo de sobrevivência que ninguém deveria precisar aprender. Eu já tinha perdido a noção de quanto tempo tinha passado ali dentro quando ouvi pela primeira vez um som diferente do estalo da madeira e do assobio do vento. Foi um barulho seco lá embaixo, como se alguém tivesse chutado uma lata ou esbarrado em alguma coisa. Meu primeiro impulso foi achar que era imaginação. Quando a mente sofre demais, ela começa a inventar saída onde não tem. Mas, logo em seguida, ouvi passos. Passos de verdade. 2, 3, 4. Arrastados, desconfiados, como de quem entra em lugar que não conhece e tem medo do que vai encontrar. Meu coração disparou de um jeito que eu já nem sabia que ele ainda era capaz. Eu me levantei como pude, apoiando nas paredes, e fui até a porta com as pernas bambas. "Tem alguém aí?" Eu arrisquei, a voz saindo rouca, estranha, como se fosse de outra pessoa. Por um instante o silêncio voltou, grosso, pesado, e eu achei que tinha assustado seja lá quem fosse. Mas então ouvi uma voz feminina, mais velha, carregada de surpresa. "Meu Deus, tem gente aí em cima!" Só de ouvir aquele "meu Deus" do jeito que ela falou, com espanto e não com desprezo, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Eu bati de novo na porta, agora com um resto de força que eu não sabia de onde vinha. "Tem, sim, sou eu. Por favor, abre essa porta." A voz engasgou no "por favor." Eu não me lembro da última vez que tinha pedido ajuda daquele jeito. Ouvi barulho de chaveirinho batendo, passos se aproximando da escada, madeira rangendo sob outro peso que não o meu. A tranca arranhou, o cadeado fez um barulho diferente, um atrito metálico que para mim foi música. Quando a porta finalmente se abriu, a luz do corredor, mesmo fraca, bateu em mim como um clarão. Eu tive que tampar o rosto com a mão, os olhos ardendo, acostumados com o escuro. Na minha frente, uma senhora de cabelo grisalho, preso num coque simples, roupas gastas, mas limpas, e um olhar tão diferente do que eu tinha visto pela última vez que, por um segundo, eu não soube como reagir. Ela me olhou de cima a baixo, os olhos marejando, a mão indo instintivamente à boca. "Senhor, o que é isso?" "O que fizeram com o senhor?" Ela perguntou com uma mistura de indignação e dó que eu não estava preparado para receber. Ninguém tinha se preocupado em perguntar o que faziam comigo fazia muito tempo. Eu tentei dar um passo para fora do sótão, mas o corpo não acompanhou. As pernas cederam e eu quase fui ao chão. Ela largou a chave na hora e segurou meu braço com uma firmeza que contrastava com a aparência frágil. "Calma, calma, devagar. Eu tô aqui", ela repetia. Aquelas 3 palavras, "eu tô aqui", foram como um cobertor quente jogado sobre alguém que treme há dias. Ela não perguntou primeiro quem eu era, o que eu tinha, de onde vinha. Ela só viu um ser humano jogado num canto escuro e decidiu que isso estava errado. Descemos a escada devagar, eu me agarrando ao corrimão e ao braço dela, sentindo cada degrau como um pequeno renascimento. A cada passo, o cheiro de mofo ficava menos sufocante e o ar, embora ainda pesado, parecia mais vivo. No chão de baixo, ela me sentou numa cadeira velha perto da porta, onde entrava um pouco mais de luz. Eu senti o vento no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, não foi um vento que cortava. Foi um vento que me lembrava que o mundo ainda existia do lado de fora daquela prisão. "Meu nome é Helena, Helena Martins. Eu cuido de umas casas aqui na região. Essa aqui era para ficar fechada. Vim olhar porque falaram que tinha movimento estranho por aqui", ela explicou, enquanto me observava, como quem tenta montar um quebra-cabeça humano. Quando ela perguntou quem tinha feito aquilo comigo, minha garganta travou. Eu queria responder "meus filhos" em voz alta, mas as palavras não saíram.
Era como se admitir isso ainda em pé, na frente de alguém, fosse mais doloroso do que reviver a cena. Eu só consegui balançar a cabeça e dizer: gente que eu nunca imaginei. Ela não insistiu, não pediu detalhe, não fez pergunta curiosa. Só assentiu com os olhos cheios de uma compreensão triste, como quem já tinha visto muita coisa na vida. Tem maldade que a gente não entende mesmo, ela murmurou. Foi a primeira vez, em todo aquele inferno, que alguém confirmou para mim que o erro não era só meu. Ela me ofereceu água. Não era um copo bonito, não era uma jarra de cristal. Era um copo simples, riscado de uso, com água fresca dentro. Eu segurei com as mãos trêmulas e quando a água encostou na minha boca, o corpo inteiro pareceu acordar. Não era só sede física que eu estava matando. Era um tipo de sede de cuidado, de gesto pequeno, que não vem com discurso, mas com presença. Depois, ela tirou da bolsa um pedaço de pão embrulhado num guardanapo e me deu. Come um pouco, depois a gente pensa no resto. Eu não lembrava de quando tinha sido a última vez que alguém usou a gente comigo para resolver um problema meu. Em poucos minutos, ela já estava dizendo que ali não era lugar para eu ficar, que não ia me deixar naquele estado. Falou que morava em Linz, que tinha um quartinho sobrando, que não era luxo, mas era limpo, com cama, coberta e comida quente. Eu olhei para ela, tentando entender se aquilo era verdade ou se eu estava sonhando de fome. Como é que, depois de tudo, justamente alguém que nunca viu minha cara olhava para mim como se eu tivesse algum valor? O contraste com a frieza dos meus filhos doeu de um jeito diferente, mas dessa vez a dor veio misturada com um fio de alívio, como se alguém estivesse passando a mão de leve em cima de um machucado muito antigo. A viagem até Linz foi outra história. Eu estava fraco, cansado, mas cada quilômetro que a gente se afastava daquela casa parecia tirar um peso dos meus ombros. Dona Helena dirigia devagar, perguntando se eu estava bem, se precisava parar, se queria abrir a janela. O jeito dela falar não era de alguém que estava fazendo caridade para se sentir superior. Era de alguém que entendia que, naquela altura da vida, a única riqueza que valia a pena era a capacidade de não deixar outro ser humano jogado para trás. Eu olhava de lado e via as mãos dela no volante, mãos com veias saltadas, marcas do tempo mais firmes, mãos que, ao contrário das que me empurraram para o escuro, agora me guiavam para fora dele. Quando chegamos na casa dela, em Linz, eu senti algo que não sentia há anos: segurança. A casa era simples, com um muro baixo, portão meio gasto, mas tinha vida. Tinha plantas no quintal, roupa estendida no varal, cheiro de comida vindo da cozinha. Ao entrar, ela me mostrou um quarto pequeno, com uma cama arrumada, lençol limpo, travesseiro fofinho. Não é muito, mas aqui ninguém vai trancar porta nenhuma para você, ela disse, sorrindo de um jeito que fez meu peito arder. Eu sentei na beirada da cama e senti o colchão ceder na medida certa, sem mola entrando nas costas, sem cheiro de abandono. Ali, naquele espaço simples, eu senti que a dignidade começava a voltar, ainda tímida, ainda desconfiada, mas voltando. Naquela noite, quando deitei e olhei para o teto, sem teias, sem a ameaça de ratoeiras, eu chorei de um jeito diferente. Não era só choro de dor. Era choro de alívio, de susto, de gratidão por ainda existirem pessoas como a Dona Helena neste mundo. Eu fiquei pensando como é estranho. Quem tinha o meu sangue me jogou num sótão escuro, e quem não me devia nada me ofereceu cama limpa e ouvido aberto. A vida tem dessas ironias cruéis e bonitas ao mesmo tempo. E ali, com o corpo exausto, mas o coração um pouco mais aquecido, eu comecei a entender que, por mais que tentassem me convencer do contrário, eu ainda tinha valor, e que às vezes é preciso encontrar esse valor nos olhos de um estranho para lembrar quem a gente é. Nos primeiros dias na casa da Dona Helena, eu só tinha forças para existir. Acordar, comer o que ela colocava no prato, tomar banho, deitar de novo,
Mas à medida que o corpo foi voltando um pouco, a mente começou a cutucar lugares que eu tinha trancado há muito tempo. E no meio de tanta dor, um pensamento insistia em voltar, como se alguém batesse na porta de dentro da minha cabeça. O baú, aquele baú poeirento, esquecido no sótão, não era só um pedaço de madeira velha. Ele era, de certo jeito, o cofre de tudo aquilo que meus filhos fingiam não saber, e de tudo aquilo que eu, por anos, decidi guardar em silêncio. A verdade é que muito antes de ser trancado lá em cima, eu já conhecia aquele lugar. Aquela casa abandonada não era um ponto qualquer no mapa. Anos atrás, quando Ana Lúcia ainda estava viva, foi ali que eu escondi coisas que nunca tive coragem de deixar em lugar visível. Papéis, cartas, documentos, anotações, provas de conversas, acordos, decisões, coisas que eu descobri sobre a vida que meus filhos levavam nas minhas costas. Dívidas feitas no meu nome, negócios sujos usando meus dados, mentiras contadas para parentes, dinheiro que entrou e saiu sem nunca chegar até mim. Cada papel, cada assinatura, cada bilhete era uma pedrinha de verdade que, se jogada na água certa, faria ondas enormes. Eu descobri tudo aos poucos, e quando percebi o tamanho do buraco, já estava velho demais para aguentar mais uma guerra. Então fiz o que consegui. Guardei, coletei tudo, coloquei num envelope, depois em outro, até encher uma caixa. E um dia, com as mãos tremendo, levei tudo para aquele baú no sótão, para ninguém mais mexer. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para a Ana. Eu dizia para mim mesmo que estava guardando para o caso de precisar um dia. Mas no fundo, eu tinha medo. Medo de destruir a própria família com a verdade. Medo de ver meus filhos responderem por coisas que eu ainda acreditava conseguir acobertar. Então, eu calei, engoli. Carreguei esse segredo comigo, como quem anda com uma bomba relógio dentro do peito, rezando para ela nunca explodir. E, ironicamente, foram eles mesmos que me trancaram junto com aquilo que mais temiam. Um fim de tarde, sentado à mesa da cozinha da dona Helena, mexendo no café que já tinha esfriado, eu decidi contar. A voz ainda vinha quebrada, mas eu soltei. Eu não estava naquela casa à toa, e não era só eu que estava preso lá em cima. Tinha coisa muito importante naquele sótão. Ela me olhou em silêncio, daquele jeito que acolhe, sem invadir. Eu contei do baú, dos papéis, do que eu tinha descoberto, das vezes em que fui ao banco e descobri empréstimos no meu nome, dos telefonemas estranhos, das cobranças inesperadas. Contei de como, em vez de explodir tudo, eu escolhi reunir provas e esconder. Eles sabem que eu sei, eu disse, mas eles acham que eu não tenho como provar. Dona Helena respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e falou calma, mas firme. Isso que o senhor tem não é só papel velho. É a história inteira do que fizeram com o senhor. E é a chance de não deixarem o senhor sair dessa vida como se fosse culpado. As palavras dela bateram em mim como martelo e a carícia ao mesmo tempo. Eu nunca tinha pensado no segredo daquele jeito. Para mim, era peso. Para ela, podia ser chave. Chave de justiça, chave de liberdade, chave de colocar cada coisa no seu lugar. A partir desse dia, uma ideia começou a crescer, devagar, dentro de mim. A ideia de voltar lá, de abrir aquele baú, não só com a mão, mas com coragem. De encarar, linha por linha, tudo o que estava escondido e finalmente decidir o que fazer com isso. Era assustador. Era como imaginar abrir uma ferida que eu passei anos enfaixando sem nunca limpar. Mas, ao mesmo tempo, era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que tinha algo nas mãos que não era só dor. Era poder. Não poder de vingança vazia, mas poder de verdade. E, sinceramente, eu ainda não sabia o que fazer com isso. Às vezes, eu ficava olhando para minhas próprias mãos, imaginando elas tirando um a um aqueles papéis de dentro do baú. Imaginando a reação dos meus filhos se soubessem que tudo o que fizeram poderia vir à tona.
imaginando também a minha própria reação ao reler tudo, com a mente de quem agora foi largado como lixo. Era como se eu estivesse diante de uma porta que ficou trancada por anos, e a chave estivesse finalmente no meu bolso. Mas abrir aquela porta significava aceitar que nada do que aconteceu poderia voltar a ser como antes. E você, se estivesse no meu lugar, com algo tão grande assim nas mãos, algo capaz de virar uma vida inteira do avesso, o que faria? Comenta, porque até hoje eu me pergunto se o que eu fiz depois foi justiça, ou só a única forma de não deixar minha história ser enterrada no escuro junto comigo. Não foi de um dia para o outro que eu tive coragem de voltar naquela casa. Primeiro, eu precisei voltar para dentro de mim, juntar pedaços, lembrar quem eu era antes de virar resto velho. Mas quando finalmente eu e a dona Helena voltamos lá, com a chave na mão e o coração na garganta, eu sabia exatamente o que estava procurando. Subi aquelas escadas de novo, sentindo o mesmo rangido, o mesmo cheiro, mas agora era diferente. Eu não era mais o homem empurrado, eu era o homem que tinha voltado por escolha. Quando abri o baú e vi as cartas, os documentos, as assinaturas, tudo amarelado, mas nítido, senti uma mistura de náusea e força. Era como se aquela madeira guardasse ao mesmo tempo a prova do que fizeram comigo e a arma para eu não aceitar mais ser pisado. Levei tudo para Lins com cuidado, como quem carrega um órgão transplantado. Espalhei os papéis na mesa da dona Helena e ela foi lendo comigo, linha por linha, em silêncio. A cada documento, mais um pedaço da verdade se encaixava. Empréstimos no meu nome, contratos que eu nunca assinei, movimentações estranhas. Ela olhou para mim com aquele olhar firme e disse: "Seu João, isso aqui não é só passado. Isso aqui é defesa." Foi ela mesma que insistiu para eu procurar ajuda, gente certa, explicar tudo. Eu fiz isso. Conversei, mostrei, deixei cópias onde precisava. Pela primeira vez, eu não escondi. E foi aí que, como era de se esperar, o cheiro de verdade começou a incomodar quem vive de mentira. Não demorou muito para a vida bater na porta de novo. Dessa vez, na porta da casa da dona Helena. Era fim de tarde. O sol se espalhando alaranjado pelo quintal. Eu sentado na varanda, tentando acostumar o coração ao silêncio que não doía. De repente, ouvi um carro parando na frente. O barulho da porta batendo, eu reconheci antes de levantar. É engraçado como o corpo sabe coisas antes da cabeça admitir. Quando me levantei e cheguei no portão, vi os dois, Carlos Roberto e Mariana. Arrumados, cheirosos, mas com um peso no rosto que não era preocupação comigo. Era medo. Medo de perder o controle. Eles sorriram daquele jeito torto, sorriso que não chega nem perto dos olhos. "Pai", a Mariana começou, num tom meloso que eu não ouvia fazia anos. "A gente estava tão preocupado com o senhor." Eu fiquei em silêncio, só observando. Carlos veio logo em seguida. "Soube que o senhor não está mais lá. A gente ficou sem saber o que tinha acontecido." A palavra "lá" saiu como se ele tivesse engolido um carrapicho junto. Nem o nome da casa eles queriam pronunciar. Dona Helena apareceu atrás de mim, discreta, limpando as mãos no avental, mas eu senti a presença dela como um escudo. "Boa tarde", ela disse, educada, mas firme. Eles mal olharam para ela, como se fosse só um detalhe na cena principal. "A gente queria conversar a sós com o nosso pai, se não se importa", Mariana soltou, com aquela arrogância polida. Dona Helena respondeu antes de mim: "Aqui ninguém conversa com ele a sós, se ele não quiser. Ele não está sozinho." Eu nunca vou esquecer essa frase, porque foi a primeira vez que alguém colocou limite por mim. Eu respirei fundo e disse: "Pode falar. O que vocês têm para dizer, dizem na minha frente e na frente de quem me ajudou a sair de onde vocês me colocaram." O silêncio que veio depois foi tão pesado que dava para ouvir até o barulho do pano de prato na mão da Helena. Carlos pigarreou, tentando recuperar a pose. "Pai, a gente sabe que exagerou. Foi um momento difícil, muita pressão,
Muita coisa acontecendo. Ele começou a enrolar, jogando palavras no ar, como se estivesse falando de um mal-entendido qualquer, de uma discussão de família que passou dos limites. A verdade é que a gente sempre quis o melhor para o Senhor. A casa, aquele lugar, era provisório. O Senhor sabe como as coisas são. Eu deixei ele falar, sem interromper. Cada desculpa esfarrapada, cada tentativa de pintar o abandono como erro de cálculo ia só confirmando o que eu já sabia. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali porque tinham sentido a água bater no pescoço. Mariana, então, entrou em cena. E, além disso, a gente ficou sabendo que o senhor voltou lá. Mexeu em coisas antigas. Tem documentos, papéis. Pai, o senhor sabe que tem coisas que, se forem mal interpretadas, podem prejudicar a gente. A gente veio para resolver tudo em família, com calma. E aí foi. A máscara caiu de vez. Ah, eu respondi, sentindo uma calma estranha se espalhar por dentro, a calma de quem finalmente enxerga tudo. Então é isso. Não é saudade, não é preocupação. É medo dos papéis. Eles se entreolharam desconfortáveis. Carlos foi rápido. Não fala assim, pai. É claro que a gente sente sua falta. A gente só quer evitar confusão. Imagina se isso cai em mãos erradas. Eu dei um meio sorriso. Mãos erradas? Você diz, mãos de quem não aceita ser chamado de peso e trancado como lixo num sótão mofado? Dá para ver quando a pessoa quer chorar por culpa e quando quer chorar por interesse. Os olhos da Mariana ficaram úmidos, mas não tinha arrependimento ali. Tinha pânico. Pai, a gente errou, tá bom? Erramos. Foi feio, foi duro. Mas o Senhor também não pode querer destruir a vida dos próprios filhos. Essa frase pegou num lugar profundo, porque por anos foi esse medo que me calou. O medo de ser o responsável pela queda deles. Só que dessa vez eu não deixei esse medo mandar em mim. Destruir a vida de vocês, eu repeti devagar. Vocês lembram da noite em que me levaram naquela casa? Lembram de me empurrar escada acima? Lembram da frase que disseram na porta do sótão? Você merece apodrecer aqui. Quem é que estava destruindo a vida de quem naquela hora? Minha voz saiu firme, sem grito, mas com a força de tudo o que eu engoli naquele escuro. Carlos tentou cortar. A gente estava nervoso, pai. Não levanta isso agora. Eu levantei sim, e levantei mais. Eu passei anos protegendo vocês de coisas que nem vocês sabem direito. Eu vi o que fizeram com o meu nome, com o meu documento, com a minha confiança. Eu juntei papel por papel, prova por prova, e o que eu fiz? Escondi. Tranquei num baú. Não foi para me vingar. Foi porque eu ainda acreditava que, em algum lugar dentro de vocês, existia aquilo que eu chamei de família a vida inteira. O resultado foi o quê? Velho inútil. Resto, tralha, cadeado. Eles ficaram calados. Eu continuei. Vocês não voltaram aqui por amor. Voltaram porque souberam que o velho que vocês jogaram no escuro ainda tinha mais luz na mão do que vocês pensavam. Voltaram porque perceberam que aquele baú que vocês acharam que era só um canto de sujeira guardava a história toda. Só que agora é diferente. Antes eu escondi por medo de machucar vocês. Hoje, se eu usar isso, não é vingança. É defesa. É só eu dizendo, basta. Mariana tentou mais uma vez. A gente pode resolver, pai, sem envolver ninguém, sem polícia, sem advogado. A gente faz um acordo, acerta as dívidas, melhora a sua vida, leva o Senhor para um lugar melhor. Eu olhei bem fundo nos olhos dela e respondi, lugar melhor? Você está olhando para ele? Eu já estou no lugar melhor, porque aqui ninguém me chama de peso, ninguém me tranca, ninguém me joga no escuro. Eu tenho pouco, mas tenho respeito. E posso te falar? Respeito alimenta mais do que geladeira cheia. Carlos suspirou, a arrogância dando lugar a um tipo de desespero seco. Então o que você quer, pai? Ele perguntou como se eu estivesse negociando o preço de mercadoria. Foi aí que eu entendi com toda clareza que aquele laço, do jeito que eu idealizava, tinha acabado. Eu respirei fundo e respondi, eu não quero nada de vocês, nada.
Eu já quis amor, consideração, um prato na mesa no fim da vida. Isso passou. O que vai ser feito com os documentos, com as provas, não é mais assunto de conversa de portão. Já tem gente certa cuidando disso. Se tiver que pagar, vocês pagam. Se tiver que responder, respondem. Cada um com o que plantou. Eles arregalaram os olhos. Mariana deu um passo na minha direção, como se fosse me tocar, mas eu recuei meio passo. Não por maldade, mas por instinto. Pai, por favor, a gente é sangue do seu sangue. Eu senti uma pontada no peito, claro. Sangue é palavra pesada. Mas respondi, sangue é biologia, família é escolha diária. E no dia em que vocês me trancaram e giraram aquele cadeado, foi ali que vocês escolheram que eu não fazia mais parte da família de vocês. Hoje, eu só estou concordando com a escolha que vocês fizeram. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que eu já tinha vivido com eles. Não tinha mais medo meu, nem controle deles. Era um silêncio de coisa quebrada que não volta a ser como antes. Carlos apertou os lábios, virou o rosto, segurando a raiva que sempre preferiu a autocrítica. Mariana deixou 2 lágrimas caírem, mas não deu um passo atrás, nenhum à frente. Sabia que desta vez não tinha desculpa bonita que consertasse o que tinha sido feito. Por fim, eu completei, com a voz firme, mesmo sentindo o peso de cada palavra. Eu não quero mal de vocês. Não quero ver ninguém preso, humilhado, passando fome. Eu só não aceito mais pagar a conta da covardia dos outros. Vocês já tiraram de mim casa, cadeira na mesa, últimos dias em paz. Eu não vou entregar também a minha dignidade. É a única coisa que sobrou inteira. Eles foram embora sem abraço, sem promessa, sem a gente se fala. Saíram como quem sai de um lugar que tem espelho e não gostou do que viu. Eu fiquei parado no portão por alguns minutos, vendo o carro sumir na rua, sentindo uma dor imensa, mas também uma leveza que eu nunca tinha sentido. Era o fim de uma ilusão. Eu tinha perdido os filhos que eu achava que tinha, mas, de alguma forma, tinha encontrado de volta o homem que eu sempre fui. E naquele fim de tarde, com o céu começando a escurecer de novo, eu soube que pela primeira vez em muito tempo, o escuro lá fora era menor do que o que eles carregavam por dentro. Depois daquele dia no portão, muita coisa ainda doeu, mas a dor mudou de lugar. Antes, ela me esmagava, como se eu fosse pequeno demais para o que tinha acontecido comigo. Depois do confronto, ela passou a ser cicatriz, não ferida aberta. Eu segui com o processo dos documentos, deixei nas mãos de quem entende e parei de tentar proteger quem nunca pensou 2 vezes antes de me jogar no escuro. Justiça começou a ser feita, devagar, no tempo certo, sem grito, sem vingança teatral. E pela primeira vez eu entendi que não era maldade desejar que a verdade aparecesse. Maldade era o que fizeram comigo. A verdade não. A verdade só colocou cada um no lugar que escolheu ocupar. Com o tempo, minha vida foi se reorganizando ali em Lins. Dona Helena virou mais do que alguém que me salvou de um sótão. Virou família de alma. A gente dividia café, história, silêncio e até uns sorrisos que eu pensei que nunca mais fosse dar. Eu comecei a ajudar como podia, arrumando coisas na casa, consertando o que estivesse ao meu alcance, dando conselho para vizinhos mais novos que vinham desabafar. Descobri que, mesmo depois de tudo, eu ainda tinha algo para oferecer. Palavra, escuta, experiência. Eu não era resto. Nunca fui. Só precisei sair do lugar errado para lembrar disso. Aprendi também que família não é só quem tem seu sobrenome. Família é quem não solta a sua mão quando o mundo te empurra. É quem te olha e enxerga pessoa, não peso. Valor não se mede por quanto dinheiro você tem, nem por quantas coisas consegue carregar nas costas, mas por quanto consegue continuar sendo justo quando tudo empurra você para o ódio. Eu poderia ter usado tudo o que descobri só para machucar de volta, mas escolhi usar para me defender,
e principalmente para não deixar a minha história ser contada como se eu tivesse sido o problema. Dignidade não é luxo de gente rica. Dignidade é aquilo que, se você não proteger, ninguém protege por você. Hoje, quando eu lembro do sótão escuro, eu ainda sinto um aperto, claro. Mas junto dele vem a certeza de que eu não fiquei lá, nem com o corpo, nem com a alma. Aquele cadeado que giraram um dia não me prendeu para sempre. Pelo contrário, foi ele que me empurrou para o último trecho da minha vida com os olhos abertos. Se você chegou até aqui me ouvindo, eu quero te pedir uma coisa. Cuida de quem realmente cuida de você. Não aceita menos do que respeito. E se essa história mexeu com o seu coração, comenta aí o que você faria no meu lugar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu ainda tenho muita coisa para contar e talvez, em alguma parte, a minha vida encoste um pouquinho na sua. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela, clique para assistir agora.